Ok, vamos nessa. E agora eu peço muita atenção com relação a essa questão. Por quê? Porque tem alguns detalhes importantes que a gente precisa ficar atento, ó, atenção, né? Redobrada. Vamos nessa? Considere a seguinte implicação lógica. Aí o que a gente observa aqui, ó? Se é terça-feira, se é terça ou quarta, então trabalho e não vou ao cinema. Ó, o que a gente observa aqui? Veja o seguinte, ó, a gente consegue observar que nessa primeira parte aqui, né, a gente tem um outro conectivo, tranquilo? Então vamos lá, ó, a gente tem o que, ó, se é terça ou quarta, então veja, se é terça ou quarta, então tem um conectivo ou aqui. Da mesma forma que a gente consegue observar que há um conectivo na segunda parte, ó, então trabalho e, veja que tem um conectivo, e não vou ao cinema. Então, muito importante destacar, ó, que além, né, dessa relação, a gente tem um conectivo aqui. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar numa cor mais destacável, né, para a gente, né, perceber melhor essa situação aqui. Então, ó, pronto. Ó, veja que a gente tem um conectivo OU e aqui a gente tem um conectivo E. Tranquilo? Beleza? Pronto. Certo. E aí, quer que faça o quê? Ó, equivalência, certo? A equivalência, todas estão com se então. Professor, se é de se então para se então, é a regra do inverte negando, né? Isso, ó, para a gente sair de um se então para ir para outro se então, a gente quer manter o se então, a gente tem que usar a regra do inverte negando, né? Isso mesmo? Exato, perfeito, show de bola, isso mesmo. Ok? Então, ó, a gente precisa executar aqui a regra do inverte negando. Show de bola, isso mesmo, ó, a regra do inverte negando. Ok? Veja, ó, que a gente está o quê? Partindo de um se então para outro se então. Sim. Certo, se a gente quer fazer essa regra do inverte negando, então a gente tem que observar, ó, que tudo que está aqui na segunda parte tem que ir para a primeira parte negando. Veja que na segunda parte a gente tem um i. Então, quando a gente nega o i aqui, ó, é a regra o quê? Do troca tudo. Então, a gente tem que executar aqui, ó, a regra do troca tudo. Ao negar esse i, que a gente tem que inverter negando, troca tudo. Então, veja o seguinte, ó, a gente não pode ter aqui o i, a gente pode ter ou pode. Não pode ter aqui, a gente pode ter um ou pode, ok? E a gente pode ter um ou pode, ok? Beleza, tranquilo. Vamos lá. Só que veja o seguinte, olha só. Quando a gente faz isso aqui, veja que a gente tem o que? Trabalho, ó. Deixa eu pegar aqui a mesma cor, só para a gente destacar. Trabalho, tá afirmativo. Então, tem que vir para cá negando, tem que vir não trabalho. Opa, peraí. Né? Então, ó, tem que vir não trabalho. Então, não trabalho, tá aqui. Não trabalho e não trabalho está aqui. Mas, professor, mas está de um lado, está do outro. Não importa, o conectivo é o ou. Então, veja que, né, essa relação aqui, beleza. Certo. Mas, professor, e a letra B? A letra B já descarta, porque a letra B não inverteu, ó. Continuou o quê? Terça-feira. Eu nem preciso avaliar esse ou aqui, na verdade, da letra B. Não inverteu. Se não inverteu, então isso aqui já está descartado, ok? Não pode ser, porque tem que inverter. Inverte negando. Certo. Agora, a outra parte aqui da relação da inversão, o que a gente observa? Está dizendo que não vou ao cinema. Então, quando inverte, tem que ficar o quê? Vou ao cinema. Então, vou ao cinema. Aqui está dizendo o quê? Que não vou ao cinema. Então, ó, não negou.
Então, não pode ser a letra E. Então, a letra E já está o quê? Fora também. Veja, ó, que mais uma aqui a gente já consegue eliminar. Então, está fora. A letra A também já estava fora, né, porque o conectivo não trocou. A letra C já estava fora porque o conectivo não trocou. E a letra E, a gente percebeu que a troca está errada. Então, veja o seguinte, ó. Então, agora, vamos só confirmar que tudo que está na primeira parte tem que ser obrigatoriamente correto, a letra D, né? Mas tudo que está na primeira parte vai para onde? Vai para a segunda parte, negando. Veja, ó, a primeira vai lá para a segunda, negando. Está dizendo o quê? Que é terça-feira, então tem que ir para lá como? Não é terça-feira. Então, não é terça, né? Não tem nem essa questão de terça-feira, é só terça. Não é terça. Ok, e a outra relação está dizendo o quê? Quarta. O, aqui ó, quarta. Veja que esse aqui está dizendo quarta, afirmou, professor. Afirmou não, veja o seguinte, ó. Esse nem aqui, ele vale por I, não. Veja, ó, I, não. Está dizendo o seguinte, que não é terça e não é quarta. Professor, então veja o seguinte, ó. Realmente trocou o O, né? Trocou por I, não foi isso? Ó, exato, o O trocou por I, né? Pronto. E outra coisa, o que a gente percebe, ó, que negou, tá dizendo o quê? Que não é quarta, ó, não é quarta. Então, veja que lá tá dizendo quarta, que não é quarta, ok? Então, fechou corretamente aí o quê? A letra D. Lembra que eu disse que tinha que ter muita atenção, por quê? Porque houve uma relação aqui da equivalência direta. Além dessa equivalência do inverte negando, teve uma relação da equivalência direta. Como assim, professor, que teve uma relação da equivalência direta? Olha só, confere aqui comigo rapidinho. Ó, quando a gente pegou aqui, veja, ó, que não, né? Deixa eu até mudar aqui para ficar melhor. Pronto, aqui, ó. Tô dizendo o quê? Que, ó, que não vou ao cinema estava depois. Trabalho antes, aqui foi invertido. Ó, vou ao cinema ficou antes e não trabalho depois. Quando veio essa relação da negação, ficou invertido. Só que inverteu, veja que o conectivo é o ou. Pode inverter? Pode aqui, tranquilo. Né? Inverte, ó. Não vou ao cinema, a negação é vou ao cinema, apareceu aqui. Trabalho, a negação é não trabalho, só que apareceu de forma invertida. Isso pode, porque quando a gente está falando desse ou aqui, né, a gente pode o quê? Inverter aqui, ó, direto, ó, inverter. Veja que isso aqui, pode inverter essa relação? Pode. Por quê? Porque a gente está falando que dessa equivalência direta, pode inverter, é a chamada equivalência direta. Tranquilo? Beleza? Pronto. É isso aí. Então, show de bola. Bons estudos.